Alô, ouvintes da Rádio 94.7 FM, aqui é a Josi. Volto hoje e o tema é o seguinte: nós não podemos exigir equações de quem ainda não aprendeu nem a somar. E o que isso quer dizer? Gente, muitas vezes nós temos uma atitude arrogante. Nós vemos pessoas em estágios de compreensão, em estágios de desenvolvimento, em estágios intelectuais mesmos que são diferentes dos nossos. E a nossa primeira postura é a gente achar que a outra pessoa tem obrigação de saber igual a gente. Ou nós acharmos que com uma experiência rápida, com uma explicação rápida, essa pessoa vai chegar na mesma compreensão, no mesmo grau de entendimento. E isso não é verdade. Claro, tem gente que aprende rápido, mas às vezes a gente tem que entender que o conhecimento ele é construído e ele é gradativo. Se vocês pegarem lá na escola, por exemplo, que foi o exemplo que eu dei, a gente não começa a aprender devagarzinho, né? Então, primeiro eu aprendo soma, né? As contas básicas, né? Depois eu vou começar a aprender, né? Primeiro eu divido por 1, depois eu vou aprender a dividir por 2 números e assim por diante. Por quê? Porque não dá para eu pular essa etapa. Então, a mesma coisa. Então, às vezes eu vejo críticas, eu trabalho muito na internet e vejo críticas muito pesadas com relação a pessoas que têm uma compreensão ainda mais simples das coisas. E a gente tem que entender que é um caminho, né? Por exemplo, eu não sou contra livros de autoajuda. Porque eu gosto? Não, eu não gosto nem um pouco. Mas eu não sou contra porque eu acho que livros de autoajuda podem ser uma porta de entrada ao hábito da leitura. Entendeu? Então, se a pessoa começou a ler, gente, ótimo. Se for uma pessoa esperta, daqui a pouco ela vai estar percebendo que aquilo não a satisfaz e ela vai começar a procurar algo mais elaborado. Então, é uma porta de entrada, né? Então, mesma coisa, se uma pessoa ela não consegue abstrair muito um raciocínio, percebam, por exemplo, tem gente que não entende piada, né? Eu tenho dificuldade no meu site de postar qualquer texto de humor ou mesmo na minha página pessoal, onde for, né? Isso em redes sociais. É muito complicado a gente lidar com o humor, principalmente se for um humor um pouquinho mais elaborado. Por quê? Muitas pessoas não compreendem. E aí, por não compreender, por ter um raciocínio mais concreto, elas atacam, elas acham que você está sendo maldoso, preconceituoso, que a sua fala é boba. E na verdade existe uma entrelinha naquele raciocínio que, se a pessoa ainda não tiver uma abstração maior de raciocínio, ela não compreende. Então fica bem difícil. Vejam que o próprio humor que a gente vê na TV e em outros meios de comunicação que a gente vê muito fortemente, de maneira geral na mídia, é um humor escrachado, é um humor pastelão, né? Ou aquele humor mais erotizado. Por quê? Porque ele é óbvio, ele não exige muito raciocínio das pessoas. Então a pessoa bate o olho e ela fala, é piada, né? Não há questionamento quanto a isso. Se houver uma margem para discussão, já vira aquela polêmica, já acorda os haters, né? Que são os haters que nós falamos na semana passada e assim por diante. Então, tudo isso é bastante interessante. Fiz uma postagem essa semana também falando sobre isso, né? O quanto que pessoas que têm capacidade de compreender o humor, né? De compreender essas sacadas humorísticas, são pessoas mais inteligentes, porque o humor está relacionado ao raciocínio abstrato, à capacidade de pegar ideias em outros contextos e ter essa análise diferenciada até que ela percebe tanto que aquilo tem uma maneira diferente de ser vista que aquilo passa a ser engraçado. E aí, onde que eu quero chegar? Tem uma teoria relacionada à educação de um educador chamado Vygotsky, e ele fala de uma coisa chamada zona de desenvolvimento proximal. E o Vygotsky fala assim que para educar, se a gente deixar a pessoa sozinha, muitas vezes ela consegue aprender sozinha até um ponto. A gente não é assim quando a gente vai tentar fazer alguma coisa? Às vezes a gente chega até um ponto e a gente enrosca.
Só que, se tiver alguém dando uma mãozinha, sabe, na hora que a gente enrosca, vem alguém e explica aquele ponto que está um pouco mais difícil. Aí a pessoa consegue dar um passo além e ir um pouco mais longe, né? Então, quando a gente está tentando educar, quando a gente está passando teorias, ou mesmo quando a gente tem aquela tentação de ser arrogante, de ser intolerante, de achar que o outro é ignorante e é incapaz, a gente, se for esperto, a gente vai lembrar desse tipo de raciocínio, porque a aprendizagem, ela é gradativa. Então, se eu perceber que a pessoa ainda não conseguiu e eu for capaz de entender aonde, mais ou menos, o estágio em que ela está, eu posso chegar e ajudá-la a dar um passo além. Então, não seria muito mais inteligente da minha parte, muito mais humano, né, uma visão muito mais altruísta, eu perceber como ajudar e dar um passo além do que eu olhar essa pessoa e desfazer da fala dela e humilhá-la e rechaçá-la publicamente e seja como for, como a gente vê muito na internet, né? Então, eu acho que a dica do programa é essa, né? Se você está vendo uma limitação, e a gente vê, né? Ao invés de criticar, por que você não dá uma dica? Por que você não orienta? Por que você não mostra um texto? Por que você não mostra uma forma diferenciada de pensar? Por que você não dá um argumento diferente? Assim você educa, assim você constrói, assim você discute. Se você só, como eu falei, rechaçar, criticar, humilhar, a única coisa que você vai conseguir é um inimigo, né? Alguém que não gosta, que antipatiza com você, e você também vai conseguir o seu pódio, a sua posição maior, a sua característica, seu novo estereótipo pessoal para ser divulgado por aí de pessoa arrogante. Então fica a dica para vocês, né? Muitas vezes nós temos uma impressão que é passada para o público a nosso respeito e ela não é por acaso, gente. A gente passa essas mensagens. A gente passa, sim, posturas que são arrogantes, que são intolerantes, e as pessoas percebem, né? Então fica a dica para vocês, que tipo de mensagem vocês estão passando? Vocês estão desfazendo das pessoas que vocês consideram que têm mais dificuldade? Ou vocês estão sendo tolerantes, ajudando elas a caminhar? Porque, gente, né, essa posição ainda é uma posição de soberania, né, de alguém que vai ensinar, porque quem abaixa a orelha e escuta o outro descobre mais uma coisa ainda, que além de ensinar, você também aprende com essa pessoa. Fica a dica para você.